Juliana, meu coração não é uma terra fácil. Foi devastado, queimado, saqueado. E só há pouco percebi que ele ainda é fértil. Ela tentou conter as lágrimas. Eu sou só uma mulher comum. Vim aqui cuidar de um menino, não roubar o afeto do pai. Mas não é isso que você fez, ele disse. Você não roubou, você curou, sem pedir nada em troca. Ela ficou de pé. E mesmo assim, tudo isso é impossível. Você está prometido a outra mulher. O seu povo jamais aceitaria uma babá no trono. Ele também se levantou, olhando-a com mais dor do que autoridade. Talvez meu povo precise reaprender o que é amor. Mas não vou negar, estou preso. Preso a tratados, alianças, aparências. Se eu a escolher, perderei apoios, alianças e estabilidades. E se não me escolher, perderá a si mesmo. Ela disse com um sussurro que cortou como lâmina. Então se foi. And I like the way you are, and now I want it all. Histórias e Amores apresenta I've been following every move you make, 'cause I love the way. A Babá do Filho do Rei, segunda parte. De onde você assiste este vídeo? Não se esqueça de comentar. Deixando para trás não apenas o rei, mas o homem que pela primeira vez em anos desejava amar novamente e não podia. Naquela noite, Juliana ficou em seu quarto com a alma em rebuliço. Olhava para a noite como quem busca respostas nas estrelas. Tocava o lenço que Arthur havia deixado cair, sentindo o cheiro suave da infância e o gosto amargo da renúncia. Enquanto isso, Elias encarava a lareira do salão privado com um copo de conhaque intocado nas mãos. As chamas não aqueciam sua dúvida. As paredes douradas não confortavam sua alma. E a presença de Morgana, que chegaria ali há poucos dias, tornava tudo ainda mais sufocante. Porque o coração já tinha dona, mas a coroa não permitia. A carruagem real atravessou os portões com estardalhaço. Era puxada por cavalos brancos, adornada com brasões antigos, cercada de guardas cerimoniais. Mas dentro dela, o verdadeiro perigo não usava armadura, usava batom vermelho. Morgana de Alvéria, a princesa com cabelos cor de sangue e sorriso de gelo, herdeira de um reino aliado, nobre desde o berço, diplomata por profissão, mas no fundo, alguém que não aceitava ser rejeitada. Ela desceu da carruagem como quem pisa no campo de batalha. O vestido era perfeito, a postura inabalável. Seus olhos percorreram o pátio, captando cada detalhe com a frieza de quem avalia inimigos invisíveis. E então ela ouviu Elias, belo, mas distante. Majestade, ela disse com uma reverência ensaiada, inclinando-se. Ou deveria dizer, meu futuro marido. Elias sorriu com a educação que se espera de um rei.
mas o calor não estava lá. Princesa Morgana, seja bem-vinda ao palácio de Drasila. O jantar de boas-vindas foi servido na ala dourada do castelo. Candelabros de cristal iluminavam o salão enquanto músicos discretos preenchiam o ar com valsas suaves. Juliana, àquela altura, já havia se recolhido aos aposentos de Arthur. Mas, mesmo a quilômetros daquele salão, sentiu o peso da presença da princesa. Enquanto isso, Morgana sorria e conversava, encantando ministros e duques. Sua beleza era indiscutível, sua inteligência afiada, mas seus olhos estavam o tempo todo voltados para o rei e também para os ausentes. Majestade, ela disse ao se aproximar dele, me disseram que seu filho tem uma nova babá, uma estrangeira de origens modestas, ouvi dizer. Elias se encostou na cadeira, cansado das entrelinhas. Ela salvou a vida do meu filho. Oh, que heroína improvável! Ela murmurou com um sorriso fino. Tão conveniente e tão perigoso. Elias sustentou o olhar dela. O verdadeiro perigo, Morgana, é confiar em aparências. Ela brindou sem perder o sorriso, mas por dentro algo se partiu. Na manhã seguinte, Morgana apareceu na ala das crianças com flores. O gesto parecia gentil, mas havia algo de falso na suavidade dela. Juliana, ao vê-la pela primeira vez, sentiu o estômago se contrair. Não por ciúmes, mas por instinto. Você deve ser Juliana, disse Morgana, estendendo-lhe um buquê de lavandas. Que bela história, a plebeia que virou heroína. Juliana sorriu com elegância. Não sou heroína, princesa. Apenas fiz o que qualquer pessoa decente faria por uma criança indefesa. Morgana se aproximou de Arthur, que estava brincando no chão. Ajoelhou-se ao lado dele como quem tentava conquistar um cão arredio. E você, meu pequeno príncipe, ainda se lembra de mim? Arthur ficou em silêncio. Apertou a mão de Juliana com mais força. Quero brincar com Juliana, não com você, disse com a franqueza infantil. Morgana riu, mas os olhos dela faiscaram. Crianças são tão leais, não? Até que alguém lhes mostre o que é melhor para elas. Juliana não respondeu, mas por dentro algo despertava, uma chama de proteção feroz. Naquela noite, Morgana invadiu os aposentos da falecida rainha. A criada de confiança dela a aguardava, trazendo um estojo de joias antigas, rubis, esmeraldas, colares herdados por gerações. O plano era simples: plantar a culpa, fazer parecer que Juliana era mais do que uma presença incômoda, uma ladra disfarçada de santa. Coloque no fundo do baú dela, ordenou, e avise discretamente a guarda que notou algo suspeito. Enquanto isso, Juliana procurava Arthur pelos corredores do palácio. Ele tinha a mania de se esconder para que Juliana o encontrasse, mas já estava muito tarde para brincadeiras. Elias, em seu salão particular, encarava a lareira com olhos inquietos. Morgana parecia perfeita demais e Juliana verdadeira demais. Ele estava preso entre dois mundos, entre a promessa de um reino estável
e a doce desordem que Juliana despertava em seu coração. E sem saber, já estava prestes a perder aquilo que mais importava. A manhã nasceu com um sol tímido, como se soubesse que algo sombrio pairava sobre os jardins do palácio. Os corredores, sempre calmos àquela hora, estavam estranhamente agitados. Murmúrios, passos apressados, guardas trocando olhares silenciosos. Um cheiro de conspiração no ar. Juliana terminava de vestir Arthur, rindo de algo que ele havia dito sobre esconder chocolates no travesseiro real, quando a porta se abriu com brusquidão. Senhorita Juliana Ramos? A voz do capitão ecoou pela sala. Ela se virou instintivamente, protegendo Arthur atrás de si. Sim, o que houve? Precisamos que nos acompanhe imediatamente. Há um assunto delicado a tratar. Ela olhou para o menino, depois para o capitão, sentindo o mundo começar a escurecer ao redor. A sala dos espelhos era reservada para audiências formais. Lá, os ecos da verdade e da mentira se misturavam sob o brilho das lâmpadas de cristal. Quando Juliana entrou, os olhos de todos recaíram sobre ela. O rei estava lá, e também Morgana, com seu vestido negro e expressão calculadamente abalada. Em cima da mesa, como se fossem provas de um crime, repousavam as joias da falecida rainha Aline, a mesma que todos veneravam como símbolo de pureza e tradição. Essas joias, disse o conselheiro real, com voz firme, foram encontradas em um baú trancado nos aposentos da senhorita Juliana. O quê? Ela sussurrou atônita. Isso é um erro, uma armação. Elias a encarava. Os olhos dele não tinham fúria, tinham uma dor profunda, um silêncio pesado. Você nega que sejam suas? Ele perguntou, a voz baixa como se doesse falar. Eu nego tudo. Não toquei nessas joias. Nunca entrei nos aposentos da rainha. E nunca, jamais, roubaria algo nesse lugar. Eu amo Arthur, A voz dela falhou. Morgana se aproximou fingindo compaixão. Talvez tenha sido um impulso, uma lembrança, uma forma de se manter próxima do rei, da rainha falecida. Quem poderia culpá-la? Juliana recuou como se tivesse sido esbofeteada. Você, murmurou com lágrimas brotando. Você armou tudo isso. O salão murmurou em choque. Elias respirou fundo, os punhos cerrados. Juliana, eu preciso proteger meu filho, minha honra, meu povo. Até que tudo se esclareça, você deverá deixar o palácio imediatamente. Ela ofegou, como se tivesse levado um soco no peito. Você acredita nela? Acredita que eu seria capaz de tamanha vileza? Ele abaixou os olhos. Não respondeu. E essa foi a pior resposta de todas. Naquela tarde, Juliana arrumou a mala com as mãos trêmulas. Arthur chorava sem parar, agarrado às saias dela. Eu não quero que você vá. Você me prometeu. Você disse que ia ficar, soluçava. Eu prometi, mas nem sempre podemos escolher, ela sussurrou, segurando o rosto dele entre as mãos. Mas escute bem, Arthur. Eu te amo. Nunca se esqueça disso. Ela o abraçou como se aquele fosse o último raio de sol antes do inverno. E então saiu, com os olhos úmidos e o coração partido em silêncio. Do alto da escadaria, Elias a viu partir. Não como rei,
mas como um homem que acabava de perder a única coisa verdadeira que lhe restava. E Morgana, em seu aposento, brindava sozinha com um vinho rubro como sangue. A noite caiu como um luto sobre o palácio. As janelas, antes abertas ao som das risadas de Arthur, estavam agora fechadas. O menino se recusava a comer, a brincar, a falar com qualquer um, inclusive com o próprio pai. O castelo, antes aquecido pela ternura que Juliana espalhava pelos corredores, tornara-se frio de novo, feito pedra. Na manhã seguinte, Arthur entrou na sala do rei sem ser anunciado. Os criados tentaram impedi-lo, mas ele os driblou com a habilidade de quem conhece cada atalho, cada fresta daquele lugar. Elias estava sozinho lendo o documento, mas não lia. Seu rosto era a moldura perfeita da culpa. Quando viu o filho se aproximar, tentou sorrir. Arthur finalmente veio me ver. O menino se postou diante dele com um senho franzido e as bochechas vermelhas. Você errou com a Juliana, ele disse firme. Elias ficou estático. Filho, eu sei que dói, mas há coisas que você ainda não entende. Ela foi acusada de um crime muito sério. Arthur balançou a cabeça, os olhos marejados. Eu vi. Eu estava lá, escondido no quarto da mamãe. A Morgana entrou com uma outra mulher e colocou as joias da mamãe na caixa da Juliana. Foi ela, não foi a Juliana. Elias ficou em silêncio por um instante, um silêncio que cortava. Você tem certeza do que está dizendo? Ele perguntou com a voz já embargada. Sim, eu estava brincando atrás da cortina, escondendo-me para a Juliana me achar. Vi tudo. A Morgana é má. Ela não gosta de mim, nem da Juliana, nem de ninguém. O rei se ajoelhou diante do filho, segurando-o pelos ombros. Arthur, por que não disse isso antes? Porque ninguém nunca me escuta. Só a Juliana escutava. E as lágrimas escorreram pelo rostinho triste. Eu quero ela de volta. Elias o apertou contra o peito, sentindo o coração ruir. Beijou-lhe os cabelos, o rosto. E naquele instante soube com clareza. Estava do lado errado desde o início. Horas depois, o chefe da guarda apresentou as evidências. A criada cúmplice de Morgana, ameaçada de ser presa, confessou. A caixa de joias havia sido plantada. Tudo fora arquitetado para destruir a honra da jovem babá. E Elias, com os olhos ardendo, cruzou o palácio como quem atravessa um campo em chamas. Encontrou Morgana na estufa, onde ela admirava flores que não cultivava. Você mentiu, ele disse, a voz baixa e firme, como aço. E você se iludiu. Ela respondeu fria. Se o trono fosse fácil de manter com um coração apaixonado, não haveria monarcas, haveria poetas. Talvez seja tempo de deixar os poetas governarem, ele murmurou encarando-a. Vai romper comigo por causa de uma plebeia? Ela riu. Você pensa que o mundo vai aceitar isso? Uma rainha de mãos nuas, com sotaque estrangeiro e passado modesto? Elias deu um passo à frente. Eu prefiro uma mulher de alma limpa do que uma princesa com as mãos sujas de mentira. Ela perdeu o sorriso e, em silêncio, entendeu que havia perdido o trono também. Naquela noite, uma carruagem cruzou os portões de Drasila com pressa, levando embora
o que restava da frieza, da arrogância, da mentira. E no coração do rei renascia a esperança. Mas ainda havia um pedido a fazer, uma desculpa a oferecer e um amor a tentar reconquistar. A manhã mal havia despertado em Drazila quando Elias partiu com destino ao vilarejo onde Juliana estava hospedada. Levava apenas um motorista e o coração nas mãos. Não trajava o uniforme real nem usava o anel com brasão de coroa. Pela primeira vez em anos, o rei não carregava nenhum símbolo, apenas o peso de uma decisão errada e o desejo de consertar o que talvez fosse tarde demais. Do lado de fora da pousada simples, flores silvestres se espalhavam em meio ao mato. A varanda de madeira tinha uma cadeira de balanço que gemia ao vento. E nela, sentada com os olhos distantes e o colo vazio, estava Juliana. Ela o ouviu antes de que ele dissesse qualquer coisa. Ficou de pé devagar, como quem não acreditava no que os olhos viam. Majestade, ela murmurou com voz baixa e tensa. Por que está aqui? Ele se aproximou sem pressa. Não havia pressa naquele momento, apenas verdade. Para te pedir perdão, não como rei, mas como homem. Juliana cruzou os braços, tentando conter o tremor das mãos. Você duvidou de mim, diante de todos, diante de Arthur. Jogou minha honra no chão e me mandou embora como se eu fosse nada. Você foi tudo, Juliana, ele interrompeu com os olhos embargados. Foi o sol que entrou no meu castelo de sombras, a única ponte entre meu filho e o amor. E eu deixei que as mentiras te afastassem. Ela respirou fundo. Não queria chorar, mas havia uma lágrima que teimava em nascer, teimosa com os sentimentos que recusavam a morrer. Por que agora? Porque Arthur contou a verdade, porque a criada confessou, porque meu coração nunca deixou de te procurar, mesmo quando você já não estava mais. Juliana deu um passo atrás. Você acha que basta aparecer aqui com palavras bonitas e eu vou esquecer? Não é tão simples assim. Eu fui humilhada. Eu chorei noites seguidas sentindo falta dele e de você. Elias se aproximou. Agora estavam tão perto que ela podia ouvir o batimento acelerado do coração dele. Eu não quero que esqueça, Juliana. Quero que lembre de tudo. Da dor, da ternura, da conexão. Quero que lembre para que possamos começar de novo. Do lugar onde paramos, ou talvez de algum lugar melhor. Ela o olhou nos olhos. Não havia mais coroa entre eles, só verdade. E Morgana? Partiu, sozinha, como sempre foi. E seu povo? O povo vai aprender que um rei pode errar, que um pai pode mudar, e que um homem pode amar uma mulher sem linhagem, mas com alma. Ela finalmente deixou a lágrima cair. E se eu disser que ainda te amo? Ele sorriu emocionado. Então serei o homem mais feliz de todo o continente. Porque eu te amo desde o dia em que você segurou Arthur nos braços, como se ele fosse seu. Ela se jogou nos braços dele como quem retorna à própria casa. O abraço foi demorado, apertado, redentor. Era o reencontro de dois corações que nunca haviam se separado, apenas silenciado. Naquele instante, o mundo ao redor silenciou. Não havia protocolos, ministros, multidões.
Apenas duas almas reconciliadas no amor que sempre fora verdadeiro. Mais tarde, no caminho de volta ao palácio, Arthur os aguardava no jardim com um buquê de margaridas colhida por ele mesmo. "Juliana!" gritou correndo. Ela o ergueu nos braços com o coração transbordando. "Você voltou, eu sabia! Nunca mais vou embora, meu amor, nunca mais." Então Elias se ajoelhou segurando uma pequena caixa de veludo azul. "Juliana Ramos, você salvou meu filho, curou minha alma, fez deste palácio um lar. E agora quero que seja minha esposa, minha rainha, se aceitar." Ela olhou para Arthur, para o céu aberto e por fim para os olhos verdes do homem que agora era todo dela. "Sim!" Arthur pulou entre os dois gritando: "Eu vou ter uma mamãe!" E assim, o palácio de Drasila voltou a florescer. Os sinos da torre principal de Drasila soaram ao amanhecer, não com a rigidez dos anúncios militares, mas com uma música doce, ritmada como o coração de quem ama. Era como se o próprio palácio respirasse diferente, as paredes pareciam mais claras, os corredores mais leves, os jardins mais vivos. Era o dia da coroação e também o dia do casamento. Pela primeira vez em séculos, uma mulher sem sangue real, sem linhagem nobre, sem brasões herdados, subiria ao trono. Não pela força de alianças, mas pela força do amor, pelo mérito de um coração fiel. O salão da coroação estava lotado. Ela caminhou até o altar, onde Elias a aguardava. Não havia véu, nem pompa, apenas olhares que se encontravam como se fossem dois rios se unindo no mar. O sacerdote real começou a cerimônia, mas o povo já não ouvia as palavras, ouvia os corações. Quando Elias segurou a mão de Juliana, olhou nos olhos dela com o mundo inteiro assistindo e disse: "Hoje, diante do meu povo e do meu filho, eu te recebo, não como rainha por protocolo, mas como a mulher que escolhi amar, proteger e honrar por toda a minha vida." Juliana sorriu, os olhos úmidos. "E eu, Elias, te recebo não como rei, mas como homem que teve a coragem de ouvir o próprio coração." O beijo foi selado entre aplausos, mas o mais forte de todos veio de Arthur, que gritou: "Agora eu tenho uma mamãe!" E assim, em um reino onde o destino parecia já escrito em letras de ouro e gelo, nasceu uma nova era. A era da mulher que salvou o menino, ensinou um rei a amar e transformou um castelo em lar. Inscreva-se, compartilhe, curta e comente o vídeo para que mais pessoas descubram essa história encantadora.